Turma com essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsalete, estou aqui com a Suzana para apresentar este podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 18 de outubro de 2022. Dia em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, se reuniu com o procurador-geral do Ministério Público Eleitoral, o Paulo Goné Branco, e com o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, o José de Lima Ramos Pereira. O encontro foi para discutir medidas a fim de coibir o assédio eleitoral nesse segundo turno da disputa das urnas de 2022. Isso porque essas eleições, em especial agora nesta segunda etapa, com votação marcada para 30 de outubro, os casos de assédio eleitoral estão aparecendo muito por aí. Os dados do Ministério do Trabalho mostram que, no primeiro turno, teve 45 denúncias de assédio eleitoral. Já no segundo turno, de 2 de outubro para cá, já são 402 denúncias. O número é gigante comparado também à eleição anterior. Em 2018, o Ministério Público do Trabalho recebeu 212 denúncias em toda a campanha eleitoral, que também contou com 2 turnos e elegeu para presidente o Jair Bolsonaro, que agora está tentando a reeleição pelo PL na disputa direta contra o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Apesar de ser mais comum em ambientes de trabalho, o assédio eleitoral também pode ocorrer em outros locais, como dentro de igrejas. Isso acontece, por exemplo, quando um líder religioso ameaça excluir uma pessoa do grupo se ela não votar em determinado candidato. O assédio eleitoral no ambiente de trabalho consta como crime no Código Eleitoral brasileiro. Ele acontece quando um chefe, contratante ou patrão oferece vantagens ou faz ameaças a um subordinado para que ele vote em determinado candidato ou deixe de votar em algum outro candidato. O artigo 301 do Código Eleitoral classifica assédio eleitoral da seguinte forma, abre aspas, usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos, fecha aspas. É importante frisar que essa violência ou grave ameaça não precisa ser necessariamente física e pode ter um caráter psicológico. Quando um patrão aterroriza o funcionário falando que vai demiti-lo se determinado candidato não ganhar, porque a economia vai ruir, por exemplo, ele está praticando um assédio eleitoral. Esse crime tem uma pena prevista de até 4 anos de reclusão. Em geral, as empresas são notificadas e, em alguns casos, multadas. Nesta terça, além da reunião com os representantes do Ministério Público, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, também teve uma reunião com representantes da campanha do Lula, que vem reclamando do assédio eleitoral a favor de Bolsonaro. No encontro, o ministro pediu que a campanha do petista encaminhasse as denúncias ao Tribunal Eleitoral e disse o seguinte, segundo o relato da Folha de São Paulo, abre aspas, na hora que prender 2 ou 3, eles param rapidinho, fecha aspas. Em 2022, o assédio eleitoral e o mandonismo nas eleições ganharam bastante destaque na imprensa. Houve aquele episódio em que um empresário paulista gravou um vídeo humilhando uma senhora na cidade de Itapeva, no interior de São Paulo. Era uma senhora que ganhava uma marmita em uma ação social que esse empresário fazia. Mas quando ela disse que ia votar no Lula, o empresário disse que a partir daquela data não ia mais dar marmita para ela que fosse buscar a marmita com o Lula. Você vai ouvir agora o trecho da gravação. Ela é Lula, a partir de hoje não tem mais marmita, tá bom? É a última marmita que vem aqui, a senhora peça pro Lula agora. Esse empresário, que é o Cássio Senali, gravou um outro vídeo no qual pediu desculpas. Você ouve um trecho agora. Eu sou o Cássio, estou aqui para pedir desculpa pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido. Eu faz mais de 2 anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para morador de rua e inclusive para essa senhora. Teve também o caso da empresária Roseli Vitória, ligada ao agronegócio baiano, que defendeu a demissão de empregados que votassem no Lula. Você vai ouvir agora um trecho do vídeo que ela postou em suas redes sociais. Façam um levantamento.
quem vai votar no Lula, demitam. E demitam sem dó. Porque não é uma questão de política, é uma questão de sobrevivência. E você que trabalha com o agro e que defende o Lula, faça um favor, saia também. Depois, a Roseli também gravou um outro vídeo pedindo desculpas pela fala. Nessa gravação, ela ainda orientou os funcionários que se sentissem coagidos por seus patrões a fazerem denúncias ao Ministério Público do Trabalho. Você ouve um trecho agora. Eu, Roseli Vitória Martelli D'Agostini Lins, venho a público para me retratar e pedir desculpas a toda a sociedade brasileira por ter orientado, através de um vídeo, empresários do agro a demitir pessoas que fossem votar em determinados candidatos nas eleições gerais. No Rio Grande do Sul, a empresa Star Indústria de Implementos Agrícolas enviou um comunicado a fornecedores dizendo que faria cortes nos negócios em caso de vitória do Lula. Entre os sócios da empresa está o Gilson Lari Trenepol, que doou R$350 mil para a campanha do Bolsonaro. Depois, o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul ajuizou uma ação civil pública pedindo para que a empresa pagasse uma indenização no valor de R$10 milhões. A Stara se defendeu dizendo, abre aspas, não acreditem em fake news que falam que a Stara vai demitir 500, 1.000 ou 1.500 pessoas. Isso não é verdade e muito menos queremos coagir pessoas para votar no A ou votar no B, fecha aspas. No estado do Pará, o empresário Maurício Lopes Fernandes, dono de uma empresa de tijolos, tentou comprar voto dos funcionários a favor do Bolsonaro. Ele prometeu dar R$200 para cada um que votasse no presidente. A promessa foi gravada em vídeo e ele foi multado pelo Ministério do Trabalho paraense em R$150 mil. Em 3 de outubro, um dia depois do primeiro turno, um boiadeiro do Pantanal, identificado como Edson José Ferreira e conhecido como Zangão, teve uma mensagem que apoiava Lula vazada em grupos de fazendeiros bolsonaristas. Depois, o peão foi perseguido pelos fazendeiros, que deixaram de chamá-lo para trabalhar. Você ouve a seguir um trecho de um dos áudios que pediam um boicote ao boiadeiro. Então esse aí, acho que nós já cortamos, sabe, o sustento dele, deixar ele depender do PT agora, né? No dia 10 de outubro, o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina emitiu uma recomendação para que a empresa Altenburg, a maior produtora de travesseiros da América Latina, se abster de obrigar ou induzir trabalhadores a votar em determinado candidato. A empresa tinha sido denunciada por coagir funcionários a votar no Bolsonaro. No município de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, a empresa Del Rio é investigada pelo Ministério Público do Trabalho por uma denúncia de exibir aos funcionários vídeos com ataques a Lula e ao PT. Os vídeos eram exibidos no refeitório da empresa, onde também havia um banner em que havia escrito, abre aspas, somos contra aborto, drogas, ideologia de gênero, censura, perseguição religiosa, corrupção e impunidade. E somos a favor da vida, liberdade de expressão, liberdade religiosa, ética moral, criação de emprego, família e democracia, fecha aspas. Dá para denunciar esse tipo de situação no site do Ministério Público do Trabalho, no aplicativo da ouvidoria do órgão disponível para Android e no site do Ministério Público Federal. Os relatos podem ser feitos de forma anônima e ajudam as autoridades a tomar as medidas necessárias. Além dos órgãos federais, também é possível fazer as denúncias nos sindicatos de cada categoria. Há ainda iniciativas como o site assedioeleitoralecrime.com.br, criado por centrais sindicais para reunir os registros de denúncias. O assédio eleitoral é uma prática antiga no Brasil. Em 2018, empresários ligados à extrema-direita bolsonarista também pressionaram funcionários. Um desses nomes, que inclusive virou amigo próximo do Bolsonaro, é o Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan. Naquela disputa, o Hang insinuou que demitiria funcionários caso o PT vencesse as eleições. Depois sofreu uma condenação na Justiça do Trabalho por causa disso. Em maio de 2022, o próprio Bolsonaro chegou a pedir que empresários trabalhassem para virar os votos entre os seus funcionários. Não tinha ali uma sugestão de ameaça, mas como a gente vê agora na campanha oficial, da porta para dentro de muitas empresas, a coisa foi diferente. Em 2022, a gente fala de assédio eleitoral, mas essa pressão, essa tentativa de conseguir voto que vai além do convencimento político, é uma prática tão velha quanto a República Brasileira.
como lembra aqui a antropóloga Lilia Schwartz, que concedeu entrevista ao Nexo em setembro sobre esse tema. Episódios como esse a que você se refere, eles são exemplos da persistência não só do autoritarismo, como do mandonismo no Brasil. Autoritarismo porque são medidas nada democráticas, né? Medidas que fogem à regra republicana e medidas que misturam a esfera pública com a esfera privada, né? Nós poderíamos chamar também de patrimonialismo, porque é o uso, né, é a mistura de diferentes esferas com o objetivo de coagir, de intimidar, né, que são práticas do autoritarismo. O autoritarismo é muito misturado com práticas de mandonismo nesse país, né? Ou seja, esse país foi construído na base de muita gente, pouco mando, né? E essas pessoas que têm o mando nas suas mãos, eles são pessoas que fazem uso, naturalizam esse tipo de prática, né? Nós sabemos, por exemplo, que durante a Primeira República, né, tem o famoso livro Coronelismo, Inchado e Voto, que o cidadão recebia um nome para votar e um número num jazigo do cemitério, né? Essas eram práticas comuns e, inclusive, abertas, né? Agora, o mandonismo persistiu na lógica política brasileira, né? E não só o mandonismo rural, né? Também o mandonismo urbano. Tanto que no meu livro, chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro, eu cito o nome do atual presidente do Brasil, do presidente em exercício, apenas uma vez, porque eu não acho que Jair Bolsonaro é causa de nada. Ele é consequência das nossas práticas autoritárias, e ele é um sintoma também. O mandonismo, o voto de cabresto ou o assédio eleitoral é uma realidade, mas é uma realidade contornável pelas pessoas. Afinal, o voto é secreto no Brasil. O que o eleitor faz na urna pode ficar só na urna, só ali com ele. No dia 11 de outubro, começou a valer a política do governo federal de conceder crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil, uma ação sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no começo de agosto. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, qual o volume de empréstimos que foi liberado entre o primeiro e o segundo turno das eleições? E qual a importância disso? Bom, a presidente da Caixa Econômica Federal, a Daniela Marques, anunciou ontem que nos 3 primeiros dias úteis, a Caixa liberou 1,8 bilhão de reais em dinheiro para empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Ela disse também que 700 mil pessoas pegaram esse crédito com um valor médio ali de quase R$ 2.600. Para resumir esses números, é muito dinheiro, que chegou em um número bem considerável de pessoas. Essas pessoas elas vão usar o dinheiro para comprar desde eletrodomésticos até alimentos, né? E também para pagar as contas, dívidas, cobrir gastos de saúde, etc. Mas os juros não são baixos, são ali na casa dos 50% ao ano. Então tem uma preocupação de muitos economistas que olham e veem um risco bem grande de superendividamento. Fora que o valor que entra depois a cada mês vai ficando menor, né, com o Auxílio Brasil. E a gente sabe que a gente está falando de pessoas com renda realmente muito baixa. Então pode ser que faça falta lá na frente. E Marcelo, como o Bolsonaro tem usado a Caixa Econômica Federal durante a campanha eleitoral? Pois é, tem esse outro lado do empréstimo consignado, que é o fato de que a Caixa está liberando esse dinheiro em pleno segundo turno das eleições. É uma questão complicada, tanto que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, entrou nessa terça-feira com um pedido para suspender novos empréstimos. Mas não é a única coisa que a Caixa fez durante essas últimas semanas entre o primeiro e o segundo turno. Logo no dia 6 de outubro, teve um programa de renegociação de dívidas que, segundo o site Jota, beneficiou mais de 40 mil pessoas físicas e jurídicas e mexeu em 78 milhões de reais em dívidas. E teve também um programa anunciado ontem pela Caixa para liberar empréstimos para mulheres empreendedoras. O total do dinheiro que deve ir para essa política deve ser de 1 bilhão de reais, que também não é pouco dinheiro. Enfim, a gente vê que a Caixa tem sido mais uma parte da máquina pública que o governo Bolsonaro está acionando pensando nas eleições, e justamente com programas para pessoas mais pobres e para mulheres.
O texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. Você conhece o conceito de governo aberto? A redatora Isabela Cruz escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre temas importantes para os próximos anos, incluindo a gestão pública. Isabela, explica pra gente o que é esse conceito de governo aberto e como o Brasil lida com ele. Governo aberto é uma agenda que busca integrar diferentes eixos da governança pública de modo a transformar as relações entre governo e sociedade. Segundo a declaração da OGP, ou Parceria para Governo Aberto, que é uma iniciativa fundada para promover essa agenda ao redor do mundo, ter um governo aberto passa necessariamente pelos seguintes pontos: aumentar a disponibilidade de informações sobre as atividades governamentais, apoiar a participação da sociedade civil nas decisões de governo, implementar os mais altos padrões de integridade profissional em toda a administração pública e investir em novas tecnologias para garantir essa abertura e o controle e a responsabilização dos agentes públicos. Quem lançou essa agenda internacionalmente, propondo a criação da Parceria para Governo Aberto, foi o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em 2010. O Brasil, na época presidido pela petista Dilma Rousseff, foi o primeiro país convidado para participar e logo aceitou. Assim, a iniciativa, que hoje reúne 77 países, foi lançada em 2011 sob a copresidência dos Estados Unidos e do Brasil. A partir daí, o governo brasileiro buscou uma série de mudanças legais para implementar os compromissos de governo aberto. Para destacar duas, a Lei de Acesso à Informação, em 2011, e a Política Nacional de Participação Social, de 2014. Só que essa agenda de governo aberto começou a sofrer reveses já no final do governo Dilma dentro do Congresso, e dali em diante foram diversos retrocessos. Numa avaliação apresentada recentemente, em junho de 2022, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, na qual o Brasil pretende entrar, recomenda ao país, abre aspas, abraçar plenamente a proteção do espaço cívico, fecha aspas. Como a gente sabe, o governo Jair Bolsonaro tomou várias iniciativas, por exemplo, para acabar com órgãos de participação social nas decisões públicas. O texto lá na Ponto Futuro fala dessas e de outras medidas e traz análises de especialistas no tema. O texto completo da Isabela você pode ler em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do aumento de casos de assédio eleitoral durante as eleições presidenciais de 2022, passando pelo crédito consignado do Auxílio Brasil e fechando com o conceito de governo aberto aplicado na política nacional, durma com essa. Com o roteiro de Suzana Souza, produção de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Rubissec e Isabela Cruz e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até!